Boa noite, igreja. Satisfação, mais um dia estarmos reunidos diante do Senhor para prestarmos a Ele o nosso culto de oração e ministração da palavra. Nesta quinta-feira, que Deus nos concede a graça de estarmos reunidos, ainda que distantes, nas nossas casas, depois desse período de oração, na nossa sala virtual. Se você está acessando esta mensagem agora, fique sabendo que nós estamos reunidos às quintas-feiras, às 19h30, acessando uma sala virtual onde estamos orando juntos e uns pelos outros. E agora nós nos dedicamos e nos voltamos para a palavra do Senhor, a fim de ouvirmos a exposição do texto que hoje nós iremos ler no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 13, nós vamos ler os versículos 28 até o de número 37. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 28 a 37. Nesse trecho final do chamado Sermão Escatológico do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós lemos em Marcos 13, versículo 28, o seguinte: Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo, digo a todos: vigiem. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós louvamos a Ti, ao Senhor, pela Tua bondade, graça e misericórdia conosco, que nos dá a oportunidade de usarmos esses recursos que estão à nossa disposição para podermos estarmos juntos em oração, em comunhão uns com os outros e também, ó Deus, dispostos para ouvir a pregação da Tua palavra. Nesta noite nós pedimos que Teu Espírito Santo possa nos esclarecer, nos dar entendimento do que o Senhor Jesus quis dizer a nós hoje, através desse sermão pregado lá no Monte das Oliveiras. Senhor Deus e Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos fortalecer na fé, que nós estejamos dispostos e nos mantenhamos vigilantes, Senhor, aguardando o dia em que o Senhor voltará, e certamente este dia chegará. Que possamos viver de modo digno do Teu Evangelho, testemunhando de Ti e cuidando, para que não venhamos a cair, Senhor. Em Tuas mãos entregamos as nossas vidas, a nossa igreja, em nome de Jesus, e pedimos a Tua graça sobre nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, como eu lhes disse, o trecho que nós lemos desse capítulo 13 do Evangelho de Marcos faz parte da conclusão do chamado discurso escatológico de Jesus. Jesus estava no Monte das Oliveiras, no final da tarde de uma terça-feira da semana da Páscoa, e de onde ele estava era possível ver o belíssimo, magnífico templo à sua frente. Só que pouco antes desse momento, Jesus tinha feito declarações de juízo contra o povo judeu, contra Jerusalém e contra o templo,
o que deixou os discípulos assim alarmados com o que Jesus tinha dito. Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra daquele tempo. Foi quando os discípulos perguntaram sobre quando essas coisas aconteceriam e qual seria o sinal da vinda dele e do fim dos tempos. Daí então, Jesus revelou acontecimentos que serviriam de sinais tanto da chegada do tempo em que o templo seria destruído, quanto da proximidade do fim dos tempos. Conforme Lucas registrou, Jesus disse: quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Jesus disse isso segundo Lucas, no capítulo 21, versículos 20 a 24. Jesus assim disse e assim se cumpriu. Dali a 40 anos, o exército romano cercou Jerusalém, invadiu a cidade e destruiu o templo. Um historiador da igreja conta que nessa época, nesse período, muitos cristãos se salvaram, porque eles se lembraram do que Jesus tinha dito. Ao contrário daqueles que correram para dentro da cidade diante da aproximação do exército romano, a fim de buscar refúgio atrás dos muros em Jerusalém, os cristãos não. Eles fugiram para os montes, como Jesus tinha instruído, e inclusive constituíram uma igreja no local ali onde eles se estabeleceram. Mas, como eu disse, esse discurso de Jesus é chamado de escatológico porque contém revelações não apenas sobre a invasão de Jerusalém e a destruição do templo, como aconteceu no ano 70 depois de Cristo, no ano 70 da nossa era, mas também contém revelações sobre o fim dos tempos. Por isso, o que Jesus disse sobre Jerusalém está misturado com o que ainda acontecerá, só que no nosso futuro, quando o fim dos tempos chegar. Jesus descreveu sinais como o surgimento de muitos falsos cristos e falsos profetas, até o surgimento do anticristo, aquele que trará consigo um período de grande tribulação. Como as dores da grávida que vão aumentando até a hora do parto, Jesus disse que ao longo dos tempos, os crentes seriam perseguidos e traídos, guerras seriam travadas entre as nações, terremotos, fomes e pestes ocorreriam em vários lugares, até o momento em que essas coisas chegariam a um nível como nunca antes e nunca depois desse tempo. Seria um período, então, de uma grande tribulação. A tal ponto que Jesus disse que se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, por ele escolhidos, ele os abreviou. Vejam que Lucas registra que Jesus disse: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Jesus virá com grande poder e glória. O universo será abalado e na terra muitos estarão em angústia tão grande que entrarão em colapso, assim como os corpos celestes, e desmaiarão de tanto terror. Sim, esse será um dia de terror, mas para os que creram
será um dia de consumação da sua esperança em Cristo. Sim, muitos procurarão a morte, mas não a encontrarão, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Mas os que foram justificados por meio da fé somente em Cristo brilharão como o sol no reino do Pai Celestial. Sim, o dia do Senhor será um dia de devastação da terra, juízo e destruição dos ímpios. Os céus serão desfeitos pelo calor e os elementos se derreterão. Todavia, de acordo com a sua promessa, os cristãos esperam novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Os crentes anseiam pelo estabelecimento de um reino eterno de justiça, paz e alegria no Espírito. E, enquanto esse dia não chega, os cristãos devem fazer o quê? Como eles devem viver? No encerramento do seu sermão escatológico, Jesus fez mais uma série de advertências aos seus discípulos para esse período de espera. Exortações que destacam a vigilância e a prontidão. Exortações que destacam a vigilância e a prontidão. Essas exortações à vigilância têm por base duas garantias que foram dadas por Jesus. Jesus garantiu que suas palavras serão cumpridas. E a gente vê isso nos versículos 28 a 31. E Jesus também assegurou que o dia e a hora final são do conhecimento exclusivo de Deus Pai, nos versículos 32 a 37. E daí, sabendo que esse dia chegará com toda certeza e que ninguém sabe quando será isso, há um estilo de vida adequado para esse tempo, e é isso que nós veremos com a graça de Deus nessa noite. Começando pela garantia de Jesus de que as suas palavras serão cumpridas. Vejam novamente comigo aí os versículos 28 e 29. Jesus disse: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo às portas. Jesus aqui ele se valeu de algo comum aos seus discípulos para ilustrar aquilo que ele queria dizer. Vejam que Lucas registra que Jesus lhes contou esta parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim, também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Lucas 21, versículos 29 a 31. A figueira era uma árvore comum naquela localidade, junto com outras árvores, como, por exemplo, a oliveira e a videira. E daí Jesus faz com que seus discípulos se lembrem que, especialmente a figueira, ela passa pela renovação da sua ramagem antes da chegada do verão. A figueira, ela perde todas as suas folhas na primavera e fica como uma árvore seca, até que suas folhas voltam a brotar, indicando aí a mudança da estação. E assim como a figueira dá sinais do fim da primavera e da chegada do verão, assim também os discípulos deveriam ficar atentos aos sinais da vinda de Jesus. É interessante que Marcos destacou aqui o seguinte, nas palavras de Jesus: saibam que ele está chegando. E Lucas destacou: saibam que o reino de Deus está próximo. Isso porque Jesus ele traz consigo o reino de Deus e ele o fará então de forma permanente, para sempre, para que esteja presente conosco eternamente. Jesus também disse nos versículos 30 e 31, veja aí comigo, na sua Bíblia: eu lhes asseguro que não passará esta geração até que
todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Vejam vocês que às vezes na Bíblia a gente lê que as palavras e as ações de Deus, elas são comparadas com coisas que para a gente, aos nossos olhos, parecem ser eternas. Esse é o caso aqui com Jesus. Ele compara aquilo que parece eterno, os céus e a terra, com as suas palavras e diz que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não. Essas sim são eternas, elas sim se cumprirão um dia. Assim como um dia segue o outro, como uma regra que aos nossos olhos parece permanente e imutável, assim é confiável a palavra de Jesus, mais ainda do que isso. Vejam que, em um certo sentido, nós podemos nos colocar aqui em condição parecida com os discípulos que estavam lá no Monte das Oliveiras. Jesus, ele revelou aos seus discípulos os sinais da chegada do dia da destruição de Jerusalém e do templo. Os discípulos ouviram o que Jesus disse e tinham então diante de si a história a ser vivida até o momento em que essas palavras de Jesus viriam e se cumpririam. Daí a pergunta é: como eles passaram a viver dali em diante? Diante disso tudo, como então eles passaram a viver? Para aqueles homens judeus, a destruição de Jerusalém, do templo, a morte de tantos e a deportação de outros tantos, dali seria um acontecimento catastrófico. Uma espécie de fim de mundo para o povo judeu. Eles sabiam que Jerusalém seria invadida por um exército estrangeiro, conforme Jesus anunciou, e que certos eventos marcariam a proximidade desses acontecimentos. A gente pode entender que Jesus disse que aquela geração não passaria sem que essas coisas acontecessem, o que significa que eles, olhando por esse ponto de vista, viveriam essas coisas, tudo aconteceria dali em pouco tempo. Mas quanto tempo? Quantos anos? Eles não sabiam. Sim, isso demorou ali 40 anos, o tempo de uma geração, e quando o ano 70 chegou, quando os exércitos romanos cercaram Jerusalém, os cristãos fugiram para os montes, conforme o que Jesus tinha dito que eles deveriam fazer. Mas, enquanto esse dia não chegou, será que eles acordaram todas as manhãs pensando assim: será esse o último dia que eu poderei viver em Jerusalém? Será que eles iam ao templo, andavam pelas ruas de Jerusalém para matar a saudade, pensando, sei lá, vai que é hoje, né? Vejam, é certo que eles viveram cada dia sabendo que o fim se aproximava e o fim que aguardava Jerusalém e o templo. Mas eles não viveram cada dia dali em diante, pensando em viver este dia ao máximo, para aproveitar ao máximo a cidade e o templo enquanto estava erguido, enquanto estava de pé. Eles tinham coisas a fazer, coisas com que se preocupar, eles tinham mandamentos de Cristo para cumprir, serviços a realizar, pessoas a quem amar, cuidar, servir, pregar, testemunhar. Um Deus a quem honrar por meio de uma vida digna do Evangelho em um mundo, em uma sociedade corrompida e maligna. E hoje, como nós devemos reagir ao que Jesus disse aqui, tendo diante de nós a história a ser vivida e a garantia de que esse mundo será destruído?
assim como os discípulos, lá e então, nós, aqui e agora, devemos esperar e manter a vigilância. Isso não significa que nós vamos acordar todo dia pela manhã, ligar a televisão ou abrir o computador, o celular, acessar a internet, ou então correr à banca de jornal mais próxima para ler ali as últimas notícias e buscar identificar os sinais da volta do Senhor Jesus. Uma coisa é certa, Jesus voltará. E é diante dessa certeza que nós devemos viver o nosso dia a dia. É diante da esperança da sua volta e daquilo que ele trará que nós devemos pautar a nossa vida. E uma pergunta, meus irmãos e minhas irmãs, que ficou martelando a minha cabeça enquanto eu preparava essa pregação, foi a pergunta que o apóstolo Pedro fez quando ele escreveu o seguinte: que diante da vinda do Senhor e visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? De que maneira vocês devem viver enquanto esperam esse dia chegar? De qualquer forma, haverá uma geração que viverá os sinais do fim dos tempos, e então essa geração deverá estar certa que não virá outra para ver o Senhor chegando. Será um tempo curto para esta geração especialmente. Nós podemos estar vivendo esse tempo, essa geração? Sim, por que não? Mas nós não podemos nos deixar levar pelo desejo de querer antecipar ou prever esse dia, essa semana, esse mês, nem o ano da vinda do Senhor Jesus. Há quem tenha feito isso no passado e cometeram erros assim vergonhosos. O que nos leva ao que Jesus disse na parte final desse discurso escatológico e na segunda parte desse sermão desta noite, quando ele assegurou que o dia e a hora final são do conhecimento exclusivo de Deus Pai. Veja aí comigo, por enquanto, os versículos 32 e 33. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. Antes de mais nada, é preciso esclarecer aqui que Jesus disse que nem ele mesmo tinha conhecimento desse dia. Isso pode ser para alguns um desafio muito grande diante da natureza de Jesus, que era Deus encarnado, mas não é dificuldade nenhuma diante da doutrina da encarnação de Jesus, que diz que ele era Deus e homem ao mesmo tempo. No entanto, ao se fazer homem, Jesus abriu mão de algumas coisas. E uma dessas, no seu acordo com Deus Pai, a fim de se dispor a vir e morrer por pecadores, Jesus assumiu características da natureza humana. Ele viveu em inteira dependência de Deus Pai, na ação e na unção do Espírito Santo. E, numa dessas limitações da sua natureza humana, ele não tinha ou absteve-se de ter determinados conhecimentos. Mas, gente, Jesus não revelou os sinais da proximidade da sua vinda para que a gente ficasse assim fazendo previsões e antecipações da chegada dele. Vejam, os discípulos tomaram até um pito de Jesus depois das últimas instruções para que eles ficassem em Jerusalém até o Pentecostes, depois da ressurreição do nosso Senhor. Jesus disse: dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então eles perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel?
Daí Jesus respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. E daí Jesus emendou dizendo o que eles deveriam fazer enquanto aguardavam os tempos e as datas estabelecidas pelo Pai. Jesus disse: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus foi então elevado às alturas diante deles e eles ficaram assim, olhando para o céu, mesmo depois de Jesus ter sumido da vista deles, sendo encoberto pelas nuvens. Foi quando dois homens vestidos de branco surgiram e disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então foi como que esses anjos, nós entendemos ser anjos, tivessem dito aos discípulos o seguinte: ô pessoal, olha só, vamos parar de ficar olhando para o céu, porque vocês têm muito o que fazer enquanto aguardam esse mesmo Jesus voltar. Como ele disse, vocês receberão poder do Espírito Santo e serão testemunha dele até os confins da terra. E o mesmo, meus irmãos e minhas irmãs, vale para a gente hoje. A nossa maior preocupação enquanto esperamos esse mesmo Jesus voltar não é ficar querendo determinar os tempos e as datas estabelecidas pelo Pai para a glória de Deus Pai, mas é nós sermos fiéis testemunhas de Cristo até os confins da terra. Conforme Marcos registrou, Jesus disse, versículo 32, Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. E Lucas registrou que Jesus disse o seguinte, no capítulo 21 do seu Evangelho, versículos 24 a 36. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Então, a gente aprende que nós não temos tempo a perder. Seja querendo fazer as contas de quando Jesus vai voltar, seja com os prazeres transitórios e as ansiedades dessa vida. Meus irmãos e minhas irmãs, eu não sei quanto a vocês, mas eu fico assim admirado com essas advertências de Jesus. Na verdade, assim, eu nem sei se a palavra admirado é a melhor para descrever o que eu sinto. Vejam, Jesus está falando aos seus discípulos e ele está dizendo: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Tenham cuidado, essas são as palavras de Jesus. Não sobrecarreguem o coração de vocês. Não percam tempo. E esse dia venha de forma inesperada sobre vocês. Vejam que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 5 o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor.
Vejam que Paulo diz 2 vezes: não sejam insensatos. E ele recomenda: aproveitem ao máximo cada oportunidade. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E isso porque os dias são maus. É assim que a gente deve viver enquanto espera a volta do Senhor. Nós devemos viver como sábios, em vigilância, tomando todo cuidado com a maneira como a gente vive nesse mundo e nesses dias maus. A gente não pode desperdiçar as oportunidades, a gente deve aproveitar ao máximo cada oportunidade que é colocada pelo Senhor diante de nós. Em cada oportunidade a gente deve agir com sabedoria, o que significa aproveitar cada oportunidade para compreender e aplicar a vontade do Senhor. Vejam, o apóstolo Paulo escreveu mais de uma vez sobre esse estilo de vida diante da certeza do fim dos tempos. Como, por exemplo, quando ele escreveu aos Romanos, no capítulo 13. Ele escreveu lá o seguinte: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Então, meu irmão, minha irmã, vejam, o apóstolo está escrevendo para uma igreja. Eu gostaria que você pensasse seriamente se tem vivido dessa forma, se tem aproveitado cada oportunidade, se tem vivido de uma maneira sábia, ou se você tem vivido de forma insensata, se tem sobrecarregado o seu coração com as coisas desse mundo e com as ansiedades da vida nesse mundo e nesses dias maus. Jesus, ele exortou seus discípulos à vigilância. Ele disse aqui no versículo 33, fiquem atentos, vigiem. E há aqui uma nota informando, na minha Bíblia NVI, há uma nota de rodapé informando que em alguns manuscritos é encontrada a frase fiquem atentos, vigiem e orem. E a palavra vigiar aqui, ela é usada com o significado de estar acordado, permanecer acordado, atento, pronto, em alerta, em guarda. Vigiem e orem. Vigiar diz respeito à nossa prontidão, à nossa responsabilidade enquanto crente. Orar diz respeito à nossa dependência da grandeza, da soberania e da ação de Deus Pai em nosso favor. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, vejam, foi por isso que Paulo escreveu aos crentes da igreja em Roma: despertem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Deixem de lado as obras das trevas, revistam-se da armadura da luz, comportem-se com decência como quem age à luz do dia. Não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. E daí eu peço que você pense em cada oportunidade que os dias da semana
tem proporcionado a você, meu irmão, minha irmã, para ser uma testemunha de Cristo, para compreender e viver conforme a vontade do Senhor, nesses dias de distanciamento social, entre seus parentes, vizinhos, amigos, nas redes sociais, quando você acessa a internet, no seu trabalho, na aula à distância, online, na sua família, quando você liga a televisão para assistir. Meu irmão, minha irmã, a ideia de se viver nessa expectativa da volta de Jesus, sem saber quando ele virá, deve nos levar a pensar em cada oportunidade que se abre para nós, a cada dia da semana, a cada hora do dia. Lucas registrou que Jesus disse: estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Vigiai, pois, a todo o tempo, orando. É o que diz uma outra tradução para esse capítulo 21 de Lucas, no versículo 36. Vigilância e oração. Alguns de nós podem achar que estão, assim, muito acima disso. Vejam o nível de pecaminosidade que Jesus e o apóstolo Paulo adverte aos crentes. Alguns podem pensar que nunca serão tomados por essas coisas que Jesus e os apóstolos advertiram aos discípulos e aos crentes das igrejas. Mas vejam que só quem subestima muito o próprio coração enganoso pode pensar assim. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, eu vou lhes ser sincero que eu relutei muito em tocar nesse assunto, mas eu acho que ele pode ser, assim, oportuno nessa hora. Quando eu ouvi e li as informações sobre o caso da morte do pastor Anderson do Carmo e as acusações sobre a pastora e deputada Flor de Lis, e todo aquele emaranhado de confusão naquela família, eu sinceramente olhei para mim mesmo, e eu não estou dizendo isso assim como demagogia, e eu orei: meu Deus, guarda-me e livra-me de não sobrecarregar o meu coração. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, Adão e Eva estavam em um paraíso. Todos os dias, no final da tarde, eles se encontravam e falavam com Deus. E eles caíram. Meus irmãos e minhas irmãs, a gente não pode tratar esse caso assim de uma forma inconveniente. Gente, Flor de Lis foi uma moça que dedicou a juventude ao evangelismo. Ela foi a lugares que muitos de nós nem sonham em entrar para alcançar pessoas. Ela participava dos cultos toda segunda-feira junto com a sua mãe, na casa em que elas viviam, lá no Jacarezinho. Gente, não sobrecarreguem seus corações. Vigiem. Orem. Esse caso me fez pensar e refletir o quanto alguns de nós podem olhar para essas acusações que, se confirmadas, são terríveis e pensar: eu nunca cometeria algo assim. Mas se esquece daquilo que comete. Vejam, a polícia chegou numa segunda-feira de manhã na casa dela para cumprir
as determinações judiciais. E no dia anterior, Flor de Lis estava no púlpito de uma igreja, dirigindo um culto e pregando. Meus irmãos e minhas irmãs, olhem os seus corações. Não sobrecarreguem os seus corações. E não fique aí pensando que você, por não cometer as coisas terríveis que ela está sendo acusada de ter cometido, que você é assim... Vejam, nós vivemos uma época hoje em que isso se tornou coisa comum. Na política, por exemplo, eu ouvi um comentarista político defendendo o seu político de estimação e dizendo o seguinte: vejam só, as coisas que ele está sendo acusado são semelhantes às que outros também foram acusados. Mas quando você compara o dinheiro, a quantidade que esses outros estão sendo acusados de ter feito mau uso disso, em comparação com esse político de quem eu estou falando, é como se ele tivesse cometido um roubo de galinhas. Ou seja, é dito isso como que para se justificar esse que cometeu uma coisa menor do que o outro. Chegou ao ponto dessa semana eu ler assim de um relance, ainda vou parar para assistir ou ler melhor, uma reportagem dizendo de um candidato à prefeitura de uma cidade que chegou a dizer que ele, quando foi prefeito antes desse que hoje é prefeito, dizendo que ele roubou menos do que esse que está na prefeitura. Meus irmãos e minhas irmãs, vigiem e orem. Como devemos viver enquanto esperamos a volta de Jesus? Leia comigo aí os versículos 34 a 37. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa a sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo, digo a todos: vigiem. A palavra vigiar, usada aqui agora, tem o sentido de manter a atenção e ação, não ser negligente nem indolente para não ser surpreendido. É a palavra que Paulo usou quando escreveu: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. 1 Coríntios 16, 13. Foi a palavra usada por Paulo para a postura do crente, sabendo que o dia do Senhor vem como um ladrão. Não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses 5,6. Foi a palavra usada pelo apóstolo Pedro quando escreveu: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5,8. Mas percebam que aqui Jesus deixa claro que cada um de nós, cada cristão, foi encarregado de tarefas enquanto espera a volta dele. Por isso, a vigilância, a prontidão, a disposição para cumprir essas tarefas. E então, o que nós devemos fazer é vigiar no cumprimento dessas tarefas. E que o Senhor não nos encontre dormindo quando Ele voltar. Bom, meus irmãos, percebam que Jesus ele destaca na sua fala, exortando os discípulos à vigilância, os nomes populares dos turnos de guarda dos soldados romanos. Ele fala da tarde, que ia das 18 às 21 horas, da meia-noite, que ia de 21 horas à meia-noite,
o cantar do galo, que ia de meia-noite às 3 da manhã, e o amanhecer, que ia de 3 da manhã às 6 da manhã. E daí a gente percebe com que seriedade e disposição nós devemos viver enquanto esperamos pelo Senhor. É como um soldado em seu posto de guarda na hora que mais se exige atenção, disposição e prontidão. Nós devemos ser como o Jesus compara aqui, como o porteiro que vigia a casa na ausência do seu senhor. Esse porteiro, naquela época, tinha de estar com as vestes cingidas. Isso significava que ele devia manter as suas vestes e o manto por dentro do cinto, para que, assim que fosse necessário, ele corresse ao encontro do senhor da casa, sem correr o risco de tropeçar em alguma ponta de veste solta, enquanto, por exemplo, descia os degraus com a ligeireza exigida daquele momento. Essa imagem nos leva a pensar que, enquanto nós esperamos a volta do Senhor, nós não podemos ficar pensando assim, sabe de uma coisa? O Senhor não deve voltar agora não. Então, eu vou dar uma relaxada. Eu vou afrouxar meu cinto, eu vou ficar assim, um pouco à vontade. Mas vejam, o apóstolo Pedro, 1 Pedro 1,13, escreveu, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Ou, numa outra tradução, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas. É assim que nós devemos viver hoje, enquanto aguardamos o Senhor voltar. Vejam que, além disso, o vigia, ele tinha de manter a lâmpada acesa. Porque se ela apagasse e o senhor da casa chegasse naquele exato momento, com a luz apagada, acender novamente a tal lâmpada não era como hoje apertar um botão, minha gente. Isso exigia um certo esforço, que demandava também tempo. O vigia tinha de estar, então, a postos e pronto para o auxílio que lhe fosse solicitado pelo senhor da casa. Lucas registrou que Jesus disse o seguinte: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, as suas lâmpadas, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que, quando ele chegar e bater a porta, possam abrir a porta imediatamente. Felizes os servos cujo senhor os encontrar vigiando quando voltar. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Mas percebam duas coisas aqui. Primeiro, não se trata de ser vigilante só quando nós estamos na igreja ou só quando nós estamos servindo em alguma área lá na igreja. E segundo, que Jesus não tinha em vista ninguém especial na igreja quando ele contou essa parábola. Não era nenhuma pessoa e nenhum cargo na congregação na igreja. O que Jesus disse aqui não tinha como alvo só o pastor, ou só o diácono, ou só o obreiro, ou o professor e a professora da escola bíblica, o líder, a líder de departamento, quem toca ou quem canta na igreja. Não! O que se tem em vista aqui é a relação do servo com o seu senhor, e esse servo pode ser qualquer um. Qualquer um de nós deve se ver nesse vigilante aqui descrito por Jesus. Alguém a postos, pronto, preparado para servir a qualquer tempo, a qualquer hora. Mente preparada, pronto para agir, em alerta. Agora, perceba que esse preparo, esse estado de alerta, essa vigilância, essa prontidão para servir ao Senhor, tudo isso foi entendido pelos apóstolos como um estado de prontidão da mente, como a gente já viu, uma disposição para aproveitar as oportunidades, como a gente também já viu, mas acima de tudo, como um estado de prontidão em
santidade. O apóstolo Pedro, por exemplo, escreveu sobre como os cristãos devem viver enquanto esperam a volta do Senhor, 2 Pedro capítulo 3, versículos 10 a 14. Ele escreveu, ouça, o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus. E enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. E nessa hora talvez alguém pense que isso tudo é uma exigência muito grande. Eu penso em um adolescente ou em um jovem que está me ouvindo e prestando bastante atenção nesse nível de compromisso e de exigência da vida cristã. Se esse é o seu caso, ouça o que o apóstolo Paulo escreveu dentro de um contexto em que ele estava argumentando que o tempo é curto, que o mundo está passando e como que os crentes, especialmente aqueles jovens e solteiros, devem viver mais preocupado com as coisas do Senhor e em como agradar ao Senhor. Paulo escreveu, estou dizendo isso para o próprio bem de vocês. Não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 35. Meus irmãos e minhas irmãs, nessa hora eu peço que vocês possam abrir as suas Bíblias. Na primeira carta de Paulo, em Colossenses, capítulo 3. Abra suas Bíblias aí em Colossenses, capítulo 3, e leia comigo os versículos 1 a 10 sobre as instruções do apóstolo Paulo a respeito do viver cristão, tendo em vista a manifestação de Cristo e a vida ressurreta que o crente já desfruta hoje. Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 10. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Então, meu irmão, minha irmã, quem olha para você enxerga evidências de que você tem procurado as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Você tem feito morrer tudo o que pertence à sua natureza terrena. Você tem feito morrer a imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, idolatria. Você tem se empenhado para abandonar a ira, a indignação, a maldade, a maledicência e a linguagem indecente no falar e a mentira?
Agora, veja comigo que tipo de pessoa você deve buscar ser ao matar e abandonar essas coisas que pertencem à natureza terrena. Continue a leitura comigo nos versículos 12 a 17. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou, acima de tudo. Porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos e cantos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. É assim que devemos viver enquanto esperamos a volta do Senhor. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, graças a Deus Pai. Então, ao final dessa mensagem, eu gostaria que você fizesse uma profunda reflexão sobre a sua vida. Você não pode se levantar daí sem fazer essa reflexão e continuar vivendo de forma a sobrecarregar ainda mais o seu coração com aquilo que você deveria estar matando e abandonando enquanto espera a volta de Jesus. Você não pode se deixar enganar, seduzir e relaxar quando devia estar atento, vigilante e em prontidão. Meu irmão, minha irmã, minha oração é para que se eu e você, para que se a gente chegar ao fim da nossa vida sem que Jesus tenha voltado, que a gente possa dizer o mesmo que disse, ou que melhor, escreveu o apóstolo Paulo no fim da vida dele. Está registrado em 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 6, o seguinte: Paulo escrevendo: está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. O que me leva a uma última pergunta nessa noite. Meu amigo, minha amiga, você que está aí me ouvindo, você está entre aqueles que também amam a vinda do Senhor, o justo juiz? Ou só de pensar nisso você se apavora? Ou então, meu irmão, minha irmã, você pensa no tanto que ainda tem para fazer, nos sonhos que ainda deseja ver realizados. Se esse é o seu caso, então, diante do que significa a volta de Jesus, eu quero convidar você a curvar a sua cabeça nessa hora e orar, dizendo e confessando e pedindo para que Deus interceda em seu favor. Mude o seu coração. Senhor Deus e Pai, junto com esta pessoa que se viu nessa situação, eu oro, Senhor. Eu me coloco no lugar dela, como se eu estivesse vivendo isso, e oro, Senhor. Tu sabes que eu não desejo, eu não amo a sua vinda. Tu sabes como eu tenho vivido. O apóstolo Paulo disse que o Senhor virá, o justo juiz.
E é exatamente isso que me apavora, Senhor. A forma como eu tenho vivido, tão condenável aos teus olhos. Ó Senhor, eu não amo a tua vinda. Mas eu sei, Senhor, eu sei das coisas que esperam no fim para aqueles que não amam a tua vinda. Ó Senhor, eu não posso mudar o meu coração. Conheces, tu sabes. Por isso eu te peço, muda a minha vida, Senhor. Transforma o meu viver, ó Deus. Ó Jesus, pela tua graça, pela ação do Espírito Santo, transforma a minha vida, Senhor. Ajuda-me a ver esse mundo como ele realmente é. Mal, maligno, corrompido. Ó Deus Todo-Poderoso, ajuda-me a não sobrecarregar o meu coração. Nem mesmo com as ansiedades dessa vida, Senhor. Com as preocupações desse mundo. Ajuda-me, Senhor, a viver de forma santa e digna do Teu Evangelho. Não permitas que eu venha me justificar pelo fato de eu não ser esse grande pecador que outros nesse mundo são. Não permita, Senhor, que eu venha a olhar para crentes que cometem atrocidades e achar que mesmo não sendo um cristão, eu sou muito melhor do que eles. Ó Deus, porque no fim não serão essas coisas que contarão. Porque no fundo todos nós, crentes ou não, somos de alguma forma inclinados ao pecado. Se assim não fosse, Jesus e os teus servos, os apóstolos, não adverteriam as igrejas e os crentes e os discípulos como eles fizeram. Ó Deus, o que importa mesmo é onde e em quem está a nossa esperança. Se confiamos numa justiça que não é nossa própria, mas na justiça de Cristo Jesus. Se esperamos nos justificar diante do Senhor nesse grande dia, ou se confiamos as nossas vidas ao advogado, que não só intercede e nos defende, mas que morreu para pagar a pena que nós deveríamos pagar. E a morte era esta pena. Meu Deus e meu Pai, que possamos viver neste mundo mal, decaído, pecaminoso, ó Deus, na expectativa da Tua volta, servindo a Ti e aqueles que estão ao nosso redor e testemunhando até os confins do mundo. Ajuda-nos a mantermos a vigilância e a oração, cientes daquilo que nos cabe a fazer e da total dependência nossa do Senhor. Porque sem Ti nada podemos fazer. Entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que Deus o fortaleça, o sustente. Que cheguemos ao fim das nossas vidas, se Ele não voltar antes. Ciente de termos combatido o bom combate, guardado a fé. E prontos para recebermos a coroa da justiça, da vida reservada para aqueles resgatados pelo sangue do Cordeiro.
Tenha uma excelente semana. Que Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente.